Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Reinaldo Júnior aqui. Quero pedir, te lembrar para você me ajudar curtindo e compartilhando esse vídeo, tá bom? E comentando também para a gente trocar uma ideia. A gente está numa jornada bíblica e eu estou falando sobre como ler a Bíblia livro por livro, passando cada livro da Bíblia e te dando uma compreensão geral do livro para você ler esse livro com mais conhecimento, mais propriedade. E hoje nós vamos agora para o 8º livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. Essa história é muito bonita, aliás. Bom, o livro de Ruth é ambientado no tempo dos juízes, num contexto de crise, de desobediência do povo ao Senhor. É um pequeno livro com uma mensagem gigantesca de esperança e redenção. Bom, qual é a estrutura do livro de Ruth? Capítulo 1, luto e lealdade. Então, a coisa ali que vai acontecendo na vida e na relação de Ruth e Noemi. Capítulo 2, Ruth encontra Boaz, o seu grande benfeitor, o seu resgatador. E há um pedido de redenção no capítulo 3, com o casamento e a descendência no capítulo 4. Personagens principais: Ruth, claro, leva o nome do livro, moabita fiel, traz em si a imagem de lealdade. Noemi, uma viúva amarga que volta a experimentar a esperança. E Boaz, o Goel, em hebraico, o resgatador, o justo, o generoso, o homem bom. Bom, lealdade e amor. Ruth escolhe o Deus de Israel. Ruth é uma estrangeira, mas escolhe o Deus de Noemi, o Deus de Israel. A fidelidade que transcende barreiras étnicas e culturais. Ela é fiel a Deus e é fiel a Noemi. Ela é uma mulher de fidelidade. E o amor prático em tempos difíceis. Tempos de crise, ter amigos fiéis ao seu lado é fundamental. Bom, providência divina. Por acaso, Ruth chega ao campo de Boaz. Então a gente lê isso como uma providência. Deus levou ela para aquele lugar de alguma forma. Deus conduz discretamente os detalhes da história, ou seja, como é que ela, quase que uma mulher muito pobre, vai ter contato com um homem muito rico como Boaz. E as pequenas escolhas dela, de fidelidade dela, gerando um grande impacto. Bom, o papel de Boaz, essa figura redentora, resgatadora da vida da Ruth. Boaz age como um resgatador, conforme Levítico 25, na lei dizia, né? Para um parente poderia resgatar um outro parente que tivesse escravizado em condição difícil, etc. Deveria fazer isso, no caso familiar. A figura do cuidado, da responsabilidade e da restauração. Então, todo o cuidado e toda a restauração que ele promoveu. E claro, sempre apontando para Cristo, uma pré-figura de Cristo. Cristo é o nosso grande redentor. Boaz foi o redentor ali daquela circunstância de Ruth. Cristo é o nosso grande redentor eterno. O final do livro, ele traça, né, um caminho de tragédia no início para a esperança no final. Ruth e Boaz têm um filho, Obed, que vai ser avô de Davi. A história comum é inserida na história da salvação. Ou seja, nós que estamos vivendo a nossa vida comum, não sabemos ao certo, mas com certeza Deus está usando a nossa vida na história, na grande história da salvação. Bom, a teologia que a gente pode ver no livro de Ruth. Deus acolhe o estrangeiro fiel. Deus acolheu Ruth, mesmo não sendo do povo dele a princípio. A graça se manifesta na vida comum, nas crises, no cotidiano. E a fidelidade pessoal gera frutos coletivos. A fidelidade de Ruth abençoa não só ela, como a coletividade, a família. Cristo em Ruth. Boaz, a gente já falou, um redentor que paga um preço. Ruth, como a igreja, pode ser pensada como uma noiva estrangeira acolhida na família da fé. Aliás, essa figura, né,
A Ruth, de fato, é a noiva, é a esposa de Boaz, e Cristo a igreja é a noiva de Cristo, né? Tem essa comparação que a gente pode fazer. E, claro, uma genealogia que vai chegar lá e apontar para Cristo, conforme lá, Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus, e você vai ver aparecer, então, esses nomes. Bom, 3 lições práticas aqui, buscando aplicações. A fidelidade em tempos difíceis de Ruth, aprovada principalmente nesse capítulo 1, versículo 16. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. Essa é a palavra de Ruth para Noemi. Bom, mesmo em meio à dor, incerteza, como Ruth fez com Noemi, somos chamados a ser fiéis a Deus, às pessoas que Ele colocou em nossa vida e aos compromissos que assumimos. Fidelidade é uma escolha, não uma emoção. Em tempos difíceis, nossa lealdade revela nosso caráter e fé. Importante, né? Deus age por meio de pessoas comuns. Ruth era uma estrangeira, sem status, sem recurso, mas foi usada por Deus e se tornou parte da linhagem do Messias, de Jesus. Na aplicação, a gente pode pensar que você e eu não precisamos ser famosos, influentes, perfeitos, para sermos usados por Deus. Ele trabalha com pessoas comuns que têm um coração disposto. Mesmo as nossas ações simples, como cuidar de alguém e acolher, podem fazer parte de algo muito maior no plano divino. A redenção está disponível para todos. Boaz, como um remidor, é um símbolo de um Cristo que redime e acolhe. E aí a gente pode aplicar isso na nossa vida pensando, assim como Boaz redimiu Ruth, Cristo é o nosso redentor. Não importa a nossa origem, nosso passado, nossa posição social, há lugar para todos no plano da salvação. Isso nos encoraja a confiar em Deus e também a sermos instrumentos de restauração na vida dos outros. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Ficamos aqui, mas logo tem vídeo novo, porque a gente vai ter uma jornada por toda a Bíblia, tá? Vem junto. Depois me diz o que você achou aí nos comentários. Um abraço.